Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat, que ao final da aula eu passo para o João e a gente responde, tá bom? Também se quiserem depois, ao final da aula, perguntar, abrir o áudio sem problema nenhum. Eu só vou deixar desligado agora para não acabar não atrapalhando, mas fiquem à vontade, tá? Podem mandar no chat ou aguardem o final da aula e vocês podem abrir o microfone se quiserem, tá bom? Então, quem vai dar a palestra hoje é o João Pedro Torres. Ele é graduado em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás em 2015. Ele é especialista em docência do ensino superior pela Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura, FABEC, em 2016. Ele é mestre de programa de pós-graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, na área de Imunologia pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, na Universidade Federal de Goiás também, em 2017. E atualmente ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em Imunologia da USP e fez um período de graduação sanduíche, doutorado, no Texas Tech University, no Lubbock, Texas. Então ele vai apresentar para a gente essa aula sobre pesquisa científica, o que é, a quem recorrer e onde encontrar os editais. Seria uma aula mais de introdução para a gente, para ter uma noção geral sobre pesquisa científica, tá? Então fica à vontade, João, quando você quiser começar. Maravilha. Tá me ouvindo? Todo mundo, se puder dar um ok aí, só para confirmar que tá tudo certo com o áudio aqui. Tá tudo certo, João. Maravilha. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo. Obrigado para o pessoal que conseguiu acordar aí no sábado para estar participando aqui com a gente. É uma honra estar participando aqui nesse momento. Queria muito agradecer ao pessoal da comissão, da diretoria, Luiz especialmente, que me fez esse convite, que com muita honra estou aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, como o Luiz falou, todo mundo pode ficar à vontade para mandar o que quiser perguntar, pode mandar no chat no final ou abrir o áudio. Sintam-se tranquilos em relação a isso, tá bom? E a ideia aqui que eu preparei hoje foram só alguns slides, justamente para fazer mais um bate-papo. Eu vou explicar um pouco do geral do que é cada coisinha, cada tópico que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? E eu vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal, porque eu já tive na minha graduação alguns workshops, algumas aulas que visavam esse tema, e muitas vezes ficava um pouco solto, porque a pessoa vinha, falava ali o que era aquilo e pronto, e não mostrava uma aplicação direta, assim, tá, mas e aí, como que você conseguiu? Como que você fez para entrar nesse meio da pesquisa? Com quem você conversou? Como que foi a sua experiência? Então, eu acho que enriquece bastante quando a gente tem essa experiência da pessoa que está também falando sobre o tema. Então, a minha ideia aqui hoje é isso, é mais um bate-papo, vou explicar, obviamente, os conceitos e tudo mais, mas no final vou dar uma exemplificada com o meu caso para poder trazer para vocês, para a realidade, como que as coisas foram acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira aula de hoje, né? Então, vou estar falando um pouquinho sobre a pesquisa clínica, né? A pesquisa científica, né, o que é uma pesquisa científica, o que é um projeto, a quem recorrer, né, e quais são os editais, quais são os órgãos de fomento que a gente pode ir atrás para poder conseguir estar realizando os projetos, tá bom? Então, falando aqui primeiramente da iniciação científica, que é o que vocês vão fazer quando estão na graduação, né? Que é nada mais do que vocês vão estar realizando juntamente com a pesquisa científica. Então, quando um aluno está na graduação, geralmente esse aluno entra num laboratório, ele vai atrás de algum professor, entra em site, vê no programa de graduação, pós-graduação, a linha de pesquisa daqueles professores, sejam eles os que vocês têm aula diretamente ou outros professores de outras grades curriculares, tá bom? E geralmente com esses professores, então, vocês vão conversar, vão fazer uma reunião, e aí vocês vão entrar na iniciação científica. E como o próprio nome diz, é uma iniciação mesmo, porque é nesse momento, quando você entra numa iniciação científica, que você começa a desenvolver suas primeiras habilidades, começa a entender as principais técnicas que vocês vão estar utilizando voltadas para aquele projeto, vão estar estudando um pouco sobre aquele tema, vão estar estudando e lendo artigos científicos sobre aquela área.
Então, por isso que se chama de iniciação científica, porque nada mais é do que um processo novo, uma etapa nova na vida da pessoa que quer entrar na vida da pesquisa científica, tá bom? Então, ela é extremamente importante porque ela justamente vai iniciar alunos na graduação, né, da graduação na vida clínica. E isso abrange todas as áreas, principalmente no nosso caso aqui, que a gente está falando da área da saúde. Aqui a gente está falando, né, para um público-alvo de medicina. Então, é extremamente importante. Eu tenho colegas pessoais que fizeram junto comigo a minha iniciação. Eu fiz biomedicina, mas eu tenho amigos que fizeram medicina lá na UFG comigo, e eles também participaram, fizeram iniciação científica, e hoje eles me relatam, um amigo pessoal meu, que isso foi bastante importante na vida dele hoje em dia, porque atualmente ele está fazendo residência no Unicamp, e todo esse know-how que ele pegou quando ele estava no laboratório de pesquisa ajuda bastante ele hoje em dia, porque ele vai atrás de artigos, ele sabe o alvo que ele quer procurar, então ele consegue ter mais informações. Hoje em dia a gente sabe que conhecimento é extremamente importante para tratar, seja lá qual for a enfermidade. Então, quanto mais conhecimento você absorver e principalmente saber as fontes confiáveis pelas quais você tem que buscar para ter esse conhecimento, melhor você vai ser como profissional, principalmente na área da saúde. E a iniciação científica, ela traz isso para a sua vida profissional. Mesmo que no futuro você não vá fazer um mestrado, um doutorado, você pega uma maturidade científica que é possível, que te auxilia essa aplicação na sua vida profissional ali na clínica. Então, ela é bastante importante nesse sentido, tá? Geralmente, então, como ela funciona? Ela engloba projetos, né, de pesquisa que vão inserir esse estudante no universo da pesquisa acadêmica. Então, dentro da iniciação científica, que vocês vão ter contatos com diferentes projetos, com diferentes professores de diversas áreas, tá? E é dentro desse projeto, desse laboratório que você entrar, que você vai estar desenvolvendo ali um projeto de pesquisa em conjunto com o grupo lá do seu laboratório, tá bom? Para isso, você tem que ter, então, um professor orientador, né? Que vai ser a pessoa que vai te guiar, que vai te fornecer uma linha de pesquisa que geralmente já está bem estipulada ali naquele ambiente do laboratório. E dentro daquela linha vão existir vários projetos, cada um visando avaliar cada tipo de um braço daquela linha principal. E através desses professores que vocês vão ter, então, né, todo o maquinário para poder ir atrás, desenvolver o seu projeto, aprender as técnicas, como escrever um artigo, como escrever outros projetos para poder entrar em outro laboratório, por exemplo, tá bom? Escrever relatório. Então, todas essas atividades, elas vão ajudar, então, vocês a aprofundarem os seus conhecimentos, tanto teóricos quanto técnicos, porque eles vão precisar estar indo atrás ali de alguma informação, através dos artigos científicos, e da aplicação daquele conhecimento por meio das técnicas que vocês vão estar desenvolvendo, tá bom? Vale ressaltar em relação às técnicas, que isso também é bastante interessante, principalmente no caso de vocês, pois ali vocês vão ter a chance de trabalhar a própria parte, a atividade motora de vocês, a coordenação, né? Porque existem técnicas extremamente delicadas, que você precisa ter uma precisão maior, seja na pipetagem, seja num procedimento cirúrgico, no animal de laboratório. Então, é bem legal porque vocês já vão pegando essas noções que vão trabalhando ali a sua atividade motora, tá? E bem como também, né, avaliar se a carreira acadêmica é adequada para os seus objetivos, porque muitas vezes vocês querem apenas ter essa experiência, passar pela vida da iniciação científica, depois seguir para a clínica, fazer uma residência, ou também vocês não, gostamos, tipo, gostei daqui dessa linha, quero sim continuar, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, e nada impede de você fazer isso em conjunto. Imagino que seja difícil, meu colega, ele está fazendo residência no Unicamp, agora em neurologia, e ele está fazendo em paralelo um doutorado lá também. Extremamente difícil, mas não impossível. Então, dá para vocês conciliarem as áreas também, tá bom? Bom, então, aqui eu coloquei também que, além disso, tem a produção do conteúdo relevante, né, em artigos e revistas, mas isso também ajuda muito no trabalho de conclusão de curso de vocês, porque, geralmente, algumas universidades, algumas faculdades, elas trabalham com o TCC mais como uma revisão,
né, você pega ali uma revisão de um tema que você quer e você escreve um trabalho e tudo mais, mas você também pode utilizar os resultados provenientes daquela pesquisa, daquela iniciação científica que você teve, para escrever um TCC também. Então, é bem abrangente, é bem legal, porque dentro da iniciação científica você ganha bastante resultado, você ganha um know-how bem legal, tanto da parte prática quanto teórica, que podem ser aplicadas na hora de escrever o TCC, tá bom? Então, entrando na outra parte já, como a gente vai, então, entrar no laboratório? O que precisa? Por meio de qual edital que eu vou precisar estar me dando ali para poder conseguir ali ter também uma ajuda financeira, né? Para poder estar trabalhando no determinado, perdão, no determinado projeto. Então, para isso, né? A quem recorrer? Aqui eu destaquei os 3 principais órgãos de fomento que a gente tem, e posteriormente eu vou estar falando o que os editais de cada um vai estar abrangindo, mas, obviamente, existem outros órgãos, tá bom? Esses são os 3 principais, que são a CAPES, o CNPq e, especificamente para o estado de São Paulo, a FAPESP, tá? Então, esses são os principais órgãos que vocês, quem já pesquisou, já ouviu falar, de verba, de bolsa, geralmente são esses 3 órgãos que estão ali envolvidos na distribuição financeira e que, consequentemente, vão ser para esses órgãos que vocês ou seus professores vão estar submetendo um projeto, né, para poder estar conseguindo ali aquele financiamento, tá? Então, falando um pouquinho primeiro do CNPq, tá? Então, o CNPq nada mais é do que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Brasil, e os principais objetivos deles são, desse órgão, é fomentar a pesquisa científica e tecnológica, além de então, a formação de pesquisadores brasileiros, tá? Esse órgão, ele fornece bolsas para pesquisa científica e tecnológica, em universidade, instituto de pesquisa, institutos federais também, centros tecnológicos, tanto no Brasil quanto no exterior. E, em relação ao exterior, são as chamadas que eles fazem para bolsas no exterior. Então, vocês conseguem também não só ter o financiamento através desse órgão aqui, para desenvolver o projeto de pesquisa de vocês, como também para chamadas que eles fazem para você ir para fora, ficar 5, 6 meses e poder desenvolver uma parte ali de uma pesquisa de algum laboratório lá fora e ter essa experiência, tá? No caso do CNPq, isso é bem interessante, que é possível, sim, na graduação, através dessas chamadas, né, você conseguir ir para fora, mesmo estando na graduação. Na minha época da graduação, tiveram vários colegas meus que eles foram por meio do CNPq para fora, para a Alemanha, para a Espanha, enfim, tiveram vários locais que eles puderam ir utilizando o fomento do CNPq. E como conseguir? Geralmente, para o CNPq, os institutos, os departamentos de pesquisa costumam eles costumam ter já as bolsas de órgão. Então, é comum você já entrar num laboratório, quando você vai falar com o professor, ele já tem essa bolsa disponível, porque ele já submeteu previamente um projeto que foi aprovado, o CNPq vinculou uma bolsa para esse professor, tá? Ou o departamento. Então, não é o professor que detém daquela bolsa, mas, por exemplo, o departamento de imunologia da U, ele possui lá 15 bolsas para mestrado ou para iniciação científica ou doutorado, e uma vez que entram os alunos no processo seletivo, essas bolsas vão sendo, então, direcionadas para cada aluno, tá bom? Então, geralmente é assim que acontece, por exemplo, com esse órgão. No caso da CAPES, que é outro órgão de fomento, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal a nível superior, ela é uma fundação do Ministério da Educação, tá? Ela é um pouco semelhante ao CNPq, então ela também promove, ela tem as bolsas, ela tem o fomento. Geralmente é mais comum você encontrar bolsas da CAPES mais voltada para pós-graduação, então quem está fazendo mestrado, doutorado, é mais comum, mas pode acontecer de você ter fomento da CAPES também para iniciação científica, tá? Elas têm editais, então, de bolsas focadas no estudante. Ela também promove prêmios, então é bem comum você ver estudantes de iniciação científica ou mestrado, eles concorrendo a prêmios que a própria CAPES institui ali.
e ela também é bem voltada para a modalidade de intercâmbio. Especificamente aqui, o nome da chamada do intercâmbio da CAPES é o PDSE, tá bom? Que funciona mais ou menos do jeito do CNPq, mas aqui no caso do PDSE, você precisa, os alunos geralmente que vão enviar documentação, preencher formulário, escrever um projeto, que vocês vão ter aulas mais para frente explicando como escrever um projeto, para você conseguir essa bolsa, tá? Então, geralmente a bolsa aqui para o nosso país, para você fazer uma iniciação ou uma pós-graduação, geralmente essas bolsas também são vinculadas já ao instituto, ao departamento, ou o professor já possui essa bolsa e ele vai só direcionar para você. Não é necessário você ir atrás, submeter um projeto, escrever alguma coisa. E, por fim, temos a FAPESP, que é o órgão aqui do Estado de São Paulo, tá? Que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, nesse caso do Estado de São Paulo, que são entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de fundação pública. Então, todos os estados possuem uma fundação de apoio à pesquisa dentro do estado. O valor que eles utilizam para o fomento, ele pode ser maior ou menor. A bolsa do CNPq e a bolsa da CAPES, elas têm um valor fixo e ela não difere entre os estados. Mas as bolsas das fundações de apoio à pesquisa, elas podem variar por ter esse caráter de direito privado. Então, justamente por isso que cada estado tem a sua própria fundação, porque vai depender da entrada do dinheiro ali para eles estar repassando, tá bom? Nesse caso específico, geralmente a FAPESP, no caso da FAPESP aqui, os professores, eles podem estar enviando projeto, que é geralmente um projeto grande, que abrange toda a linha de pesquisa daquele laboratório, e, consequentemente, ele vai ganhar bolsas vinculadas a esse projeto que ele submeteu, mas no caso da FAPESP, pode sim, e é muito comum, os alunos submeterem, obviamente, com o alicerce do professor, o próprio projeto que vai ser desenvolvido na iniciação científica, no mestrado ou no doutorado. Então, você tem ali a oportunidade, no caso dessas fundações de apoio, de você escrever o seu projeto dentro da linha. Então, vamos supor, você chegou no laboratório, o professor trabalha com malária, mas você quer estudar uma proteína muito específica que você gosta e que você acha que tem uma relação ali com a malária. Obviamente, é uma conversa que você vai ter com esse professor para ver se isso entraria na linha principal de pesquisa dele. Uma vez que ele concorde, você vai sentar com ele, vai escrever esse projeto, vai fazer uma revisão bibliográfica, e aí você vai propor para a FAPESP o projeto nessa linha. E aí, uma vez que você submete todos os formulários do projeto, existe também a análise de currículo, aí sim a FAPESP vai analisar tudo isso e vai te dar um retorno se vai ser aprovado, tá? Vale ressaltar que para CNPq, geralmente não é necessário, não existe essa etapa de análise de currículo, porque geralmente, como o professor ou o departamento já vai ter essas bolsas desses dois órgãos anteriores vinculadas, não é necessário, é só o repasse da bolsa para um aluno. Nesse caso, você precisa comprovar um histórico acadêmico, tudo bonitinho, para poder ter, além da análise do projeto, o resultado final dessa agência de fomento, tá? E a FAPESP, assim como o CNPq e CAPES, ela também está presente em todas as etapas da vida acadêmica, seja na iniciação científica, lá para o desenvolvimento do TCC, seja no mestrado para dissertação, no doutorado para tese ou em programa de pós-doutorado, tá bom? E o programa que você pode utilizar pela FAPESP para ir para fora é conhecido como BEP, tá bom? Então, por meio desse programa, você submete também um projeto, faz todo esse processo que eu expliquei anteriormente, e uma vez aprovado, você pode ir para fora também, ver parte da pesquisa do laboratório que você está, tá? Ou com parcerias e tudo mais. Geralmente é mais comum isso no mestrado e doutorado, mas pode acontecer na graduação também. Então, é interessante, eu coloquei isso daqui, eu sei que o foco principal é pesquisa científica, iniciação, mas existe sim a oportunidade de vocês irem para fora, quem tem essa vontade, é possível sim, dentro da graduação ainda, você ir para fora, fazer um período, geralmente é um pouco mais curto do que um período que você faria se você tivesse no mestrado ou no doutorado, mas você pode ir para fora também, ter essa experiência que agrega bastante no seu currículo e na sua vida pessoal, claro. E os editores, né? Como que funciona? Então,
No caso do CNPq, geralmente os editais dele, ele cobre, agora falando mais da iniciação científica, 3 tópicos. Então, ele vai ter o PIBIC, o PIVIC e o PIBIT, tá bom? No caso do PIBIC e PIVIC, eles são basicamente a mesma coisa, a diferença é que o PIBIC, o aluno que está vinculado ao PIBIC, ele recebe uma bolsa, e o aluno que está vinculado ao PIBIC, ele faz trabalho voluntário. Tem todas as vantagens do PIBIC em relação a currículo, a você estar cadastrado no sistema deles, a receber tudo bonitinho. A única diferença é que aqui você não recebe, tá bom? Mas todas as outras coisas que você ganharia no PIBIC, você ganha no PIVIC também, com exceção da bolsa. E o PIBIT, que é um aperfeiçoamento técnico, é uma bolsa voltada mais para o desenvolvimento tecnológico, inovação. Então, eles são projetos igualmente apoiados pelo CNPq, com foco principal nos graduandos. Então, quando você vai num laboratório, geralmente os editais que você vai estar junto com o professor ali atrás, que o seu professor já foi provavelmente, são os editais das chamadas de PIBIC, PIVIC ou PIBIT, tá bom? O foco principal, né, do PIBIC ou PIVIC é, no caso, promover uma ênfase científica nos novos estados de informação. Então, aqui é puramente voltado para pesquisa, 100%, tá? E já o PIBIT, ele visa proporcionar uma bolsa de aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa tecnológica. Então, geralmente, a bolsa do PIBIT, que também é uma bolsa que você recebe, ela é mais como se fosse um treinamento técnico, é uma coisa mais direta. Enquanto que o PIBIC não, você fica ali mais um tempo, você desenvolve um projeto mais longo, é um pouco diferente o foco, tá bom? Todos os valores de bolsa de CNPq, CAPES, FAPESP, tudo isso é transparente, é só vocês entrarem no site de cada um, tem uma tabelinha com os valores atuais, reajustes que sofreram ao longo dos anos, então é um valor bem estipulado, já está bem certinho lá para vocês irem atrás se tiverem interesse, tá? Bom, e para alunos de graduação, especialmente na fase do TCC, essa é uma ótima oportunidade para melhorar a qualidade de pesquisa. Então, quando você entra no laboratório, seja no comecinho ou mais para o final do curso de vocês, para desenvolver um TCC, se você tem vinculado o seu nome um PIVIT, um PIVIC, um PIBIC, um PIBIT, isso agrega bastante no valor do seu trabalho, porque você vai estar vinculado a um órgão de fomento que está ali estimulando aquela prática. Então, é bem interessante estar olhando esses editais. Então, basta entrar no site, vai estar lá bonitinho, do PIBIC, PIVIT, tudo mais, PIVIC, e aí ele vai explicar bonitinho o que precisa, como que é feita essa submissão, mas, ressaltando novamente, essa etapa, geralmente, o professor ou o departamento já vai ter feito. Basta entrar no laboratório, se essas bolsas já estiverem disponíveis, geralmente o departamento ou órgão vai estar vinculando você, tá bom? No caso da CAPES, também existe bolsa, principalmente para mestrado, doutorado, mas um pouquinho diferente do que a CAPES, ela já trabalha mais com bolsas de extensão. Então, é muito comum você ter projetos de extensão nas universidades, nas faculdades, e geralmente o órgão de fomento que mais está envolvido com isso, justamente por ser um órgão do MEC, é a CAPES, por volta dos trabalhos de extensão. Então, diferentemente dos editais de bolsa, que são destinados a um pesquisador ou pesquisadora, os editais de fomento à pesquisa, extensão e inovação são focados nos projetos. Então, a universidade, ou, por exemplo, vocês criam liga CARD, e aí vocês vão desenvolver um projeto de extensão voltado para o público-alvo, para fazer medida de pressão, vocês vão fazer campanhas ali para as principais cardiopatias, e aí vocês podem vincular um projeto de extensão a CAPES, porque é um período voltado ali para uma inovação, para uma extensão, para projetos que vocês vão estar propondo, tá? Então, importa você ter informação clara e um bom projeto de pesquisa para submissão, porque você aqui vai ter que convencer esse órgão que esse projeto de extensão que vocês vão estar desenvolvendo junto à universidade vai ter um retorno imediato ali para a sociedade, tá? Como um todo. E, igualmente, cada edital de pesquisa vai ter características próprias de acordo com o objetivo daquele edital. Então, cada edital que eles lançam, vocês vão ter que dar uma olhadinha para propor, de fato, o projeto de vocês. No caso da FAPESP, tá? Os editais, eles são, então, costuma ser corrido o ano inteiro, não tem uma época, em fevereiro vai lançar o edital da CAPES. Já no caso da FAPESP, não, você pode submeter a qualquer momento do ano, tá?
E esses editais, na verdade, nada mais é do que você entrar no sistema, se cadastrar através do portal SAGE, tá bom? Juntamente com seu professor, e lá nesse portal você vai entrar e você vai vincular todos os protocolos, todos os formulários que eles te pedem, seja o seu currículo, seja o projeto, seja suas atividades, os formulários propriamente ditos. E aí, nesse sisteminha deles interno, que vai ocorrer, então, a seleção. Então, você submete tudo lá, eles vão passar por várias comissões e, no final, eles te falam se vai ser aprovado ou não, tá? Geralmente, são editais de bolsas vinculados a um professor, pesquisador, laboratório, tá? Por isso, importa ter informações claras e um bom projeto de pesquisa para submissão, porque, nesse caso, ele tem que ser um projeto muito bem definido antes, porque a FAPESP é um órgão extremamente concorrido por conta do valor bolsa e também das vantagens desse órgão. Muito difícil você conseguir uma aprovação nessa bolsa, então tem que ser extremamente bem escrito, você tem que ter um bom currículo, seu professor também que vai estar submetendo com você tem que ter um bom currículo. Então, esses editais, eles são bastante importantes para vocês verem que cada um, apesar deles serem semelhantes, o nível de exigência e o modo como eles são distribuídos, eles são diferentes, tá? Bom, e existe também a questão das PPPs, que são as parcerias público-privadas para editais de pesquisa. Então, geralmente, é comum a gente ver a maioria das bolsas serem vinculadas por FAPESP, CNPq, a universidades públicas, tá? Ou estaduais, federais. Mas é possível, sim, você ter apoio desses órgãos de fomento também para universidades particulares. Eu tenho um colega que ele é professor na Unip, por exemplo, e ele tem uma parceria de vincular alunos da Unip com a USP, por exemplo, com o ex-orientador dele, que ele fez doutorado, e por meio disso você consegue fazer essa ponte entre universidade pública e privada, tá, para conseguir ali um fomento. Então, essa é uma outra forma de você acessar recursos, né, através dessas parcerias, tá, que ela é regulamentada por uma lei, e elas são como se fosse um contrato administrativo de concessão, modalidade patrocinada ou administrativa. Então, nada mais é do que uma conversa entre a rede pública e a privada, tá? Geralmente, isso aqui, ele é feito por meio da administração de cada uma das universidades, que tem que formar uma parceria, tem que ser tudo bem conversado. Então, aqui não entraria diretamente digamos assim, a ação do aluno. Basicamente, vocês teriam que, por exemplo, recorrer à direção, à reitoria de para pedir para eles fazerem essa ponte por vocês com uma universidade, estipular uma parceria, tá bom? Para firmar esse contrato, tá? E isso vai funcionar mediante pagamento de determinados serviços, como, por exemplo, a pesquisa, tá bom? Então, para finalizar, eu vou dar o meu exemplo pessoal, o que aconteceu comigo, tá? Obviamente, isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas é interessante vocês verem o time-lapse, assim, o timeline de como funcionaria começando lá atrás na graduação até onde eu estou hoje, por exemplo. Então, lá na minha graduação, quando eu cheguei, eu nem sabia o que era pesquisa, não tinha noção do que era um projeto, escrever um artigo. Então, eu entrei muito cru, e é normal, porque é o momento que a gente está entrando ali no meio científico, acadêmico, então a gente ainda não sabe muita coisa, a gente tem que ir atrás. E aí eu entrei num primeiro laboratório lá, passei por uma experiência, gostei, mas acabei mudando depois, que foi o laboratório que eu fiquei 3 dos 4 anos do meu curso, tá? Nesse laboratório já foi interessante, porque eu já entrei como PIVIC, então eu tinha todas as vantagens do programa deles de iniciação, porém eu era apenas voluntário, eu não recebia nenhum dinheiro para isso. E vale ressaltar que nesse mesmo laboratório existia já um projeto de extensão vinculado pela CAPES, no caso. E tinham alguns alunos que participavam desses projetos de extensão. E isso é bem bacana, é bem comum. Campanha de, por exemplo, de diabetes. Você vai lá, dose a glicemia do paciente, mede pressão, faz tudo aquilo lá. Geralmente isso está vinculado a um projeto de extensão. Campanha para dengue também é bem comum. Mas no meu caso, não. Eu fiquei vinculado à pesquisa ali, bruta do próprio laboratório, a linha deles.
Posteriormente, a minha professora, ela conseguiu uma bolsa, né? E aí eu passei a ser de aluno PIBIC para aluno PIBIC. Então, na minha graduação, eu tive o meu alicerce ali, o meu fomento, ele veio total da CNPq. Depois disso, eu fui para o mestrado, né, em seguida, também lá na UFG, e lá a minha bolsa também era vinculada à CNPq. Então, o departamento tinha a bolsa, assim como no PIBIC, que era a minha professora, que tinha lá todo todas as bolsas, todos os editais que ela submeteu, conseguiu e vinculou a mim. No mestrado foi a mesma coisa. O departamento tinha essa bolsa e ele vinculou a mim. Obviamente não tem bolsa para todo mundo, seja na iniciação, seja no mestrado, doutorado. Então, quando você faz o processo seletivo, dependendo da sua colocação, você consegue ou não aquela bolsa, tá? Então, a minha bolsa foi do CNPq. Daí eu vim para a USP, passei no processo seletivo. A priori, eu bolsa da CAPES, porque era a bolsa que tinha disponível no departamento, porque o meu laboratório ainda não tinha uma bolsa FAPESP. Eu teria que submeter junto com o meu professor, né, o meu projeto para poder ver se eu fosse ou não agraciado com a bolsa da FAPESP. Então, primeiramente eu entrei como bolsista da CAPES, e aí eu fiz a progressão para a FAPESP, depois de eu ter submetido junto com ele todos os formulários, escrito um projeto e tudo mais, para poder receber essa bolsa, tá? E aí, fazendo o adendo, esse período que eu passei fora o ano passado no Texas, eu tinha concorrido por dois editais. Então, a CAPES, ela solta anualmente o edital do PDSE, que é o que eu falei anteriormente para você para fora, e eu apliquei para esse edital, todos os formulários, tive que escrever um projeto também, tudo bonitinho. Em paralelo, eu também estava escrevendo um projeto para a BEP, que era o órgão que era pela FAPESP, tá? E no caso, por que que eu tive que escrever? Ah, mas você tinha FAPESP, por que que você já não foi direto pela FAPESP? Porque a BEP é um novo processo. Não pode, você pode vincular a sua bolsa, perdão, o seu projeto da FAPESP ao projeto da BEP, mas você precisa submeter novamente para um novo edital para poder conseguir ir para fora. E foi o que eu fiz. Então, eu tentei tanto pelo PDSE quanto pela BEP. A BEP geralmente demora um pouquinho aprovada, o processo de seleção demora um pouco, então acabou que o meu resultado saiu primeiro pelo PDSE, que eu fui aprovado, eu fui um dos selecionados na época, junto com outros alunos. Mas pouco menos de um mês depois, eu também recebi o resultado da BEP, que foi aprovada. Como o meu projeto já era da FAPESP, eu achei melhor ir pela BEP, não só pelo auxílio financeiro, como também por conseguir vincular o meu projeto aqui no país, que é bastante interessante em termos de currículo também. Então, por isso, eu acabei abrindo mão da minha vaga do PDSE, foi repassada para outro aluno na lista de espera, tá? Então, isso não é desperdiçado de forma alguma, e fui pela BEP. Então, daqui vocês podem ver que, desde o começo até lá na frente, vocês vão ter esse apoio de diferentes órgãos e, dependendo do objetivo de vocês, de qual laboratório ou de qual atividade vocês querem desenvolver, vai ter uma ênfase maior de um edital de um órgão de fomento do que de outro, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Peço perdão se eu alonguei um pouco, mas espero que tenha esclarecido um pouquinho as dúvidas. Obviamente, eu me encontro à disposição. Quem quiser, tiver qualquer dúvida, não só agora, às vezes não deu tempo, não quer perguntar nada por agora, mas depois, nossa, mas espera aí, como é que eu posso submeter em tal lugar? Pode me mandar e-mail, espero que vocês anotem bonitinho. E obrigado a todos. Obrigado, João. Foi muito boa a aula, viu? Obrigado mesmo. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar aqui no chat, tá? Ou manda para mim no privado, ou manda no e-mail do João. Fique à vontade. Se ele mandar para mim, depois eu passo para o João. Aí também pode ser. A Riquelme, você quer perguntar aqui? Você quer ler, João, ou eu posso ler para você que fica mais fácil? Eu, eu acho que seu controle está melhor. Assim, se Tá, você então. não tiver. Tá, eu vou ler para você então, tá bom? No Tá bom. nosso caso, sendo uma faculdade privada, existe algum impedimento em buscar um orientador de outra universidade pública ou de entrar em algum projeto de outra universidade? Ou precisa ser dentro da minha faculdade?
Muito boa pergunta. Não, problema nenhum. Na verdade, é super comum você, puxando para o que eu vivi, no caso lá da UFG, eu tinha contato com alunos da Unip, lá em Goiânia também tem Unip, tinha alunos da PUC também, aqui em São Paulo também a gente tem, na USP, a gente tem diversos alunos de outras universidades, e na graduação é mais comum ainda, então é super tranquilo, você não tem problema nenhum, basta vocês entrarem em contato com algum professor, então, sei lá, quero fazer minha IC lá no Departamento de Medicina da USP com o professor X que trabalha com câncer de mama. Então, sim, vocês podem ir atrás dele, manda um e-mail, e marca uma reunião. Esse professor não só pode te aceitar, como também vincular uma bolsa para vocês, tá? Não tem problema nenhum. No caso, só teria que ver a questão de carga horária, de quantas horas vocês poderiam fazer, porque uma coisa que eu não falei aqui, todos esses órgãos de fomento, eles exigem uma carga horária mínima semanal de trabalho, então é necessário, sim, que vocês tenham um determinado tempo para dedicar. Obviamente, eu imagino, não fiz o curso de vocês, mas eu tenho um amigo muito próximo que fez. Eu sei que a carga horária de vocês é muito, muito reduzida, mas isso não torna impossível. Tanto que ele, por exemplo, conseguiu fazer mesmo assim, tá? Então, não, vocês podem ir atrás de qualquer professor de qualquer universidade, sendo público ou não, tá? E uma vez conversando, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Ô, João, como que é calculada essa carga horária? Você, por exemplo, você tem que ter X de horas semanais, né? Como que é feito esse cálculo? Como que é por causa do nosso Uhum. curso? Que nem se a gente fica o dia inteiro na faculdade, por exemplo, e quer fazer à noite. Há essa possibilidade ou tem que cumprir um determinado horário que é fornecido? Então, isso vai variar de laboratório para laboratório. Geralmente tem uma carga horária fixa, e aí, dependendo da maleabilidade do laboratório, você pode fazer isso de um modo mais tranquilo. Então, vamos supor, para o CNPq, se eu não me engano, para quem está fazendo iniciação científica, ele exige 20 horas semanais. É muito tempo. Mas nada impede de, tipo assim, segunda-feira eu tenho aula o dia inteiro, eu tenho só uma chave das 2 às 3h30. Então, você fica 1h30 aqui, mas tem um dia que está um pouquinho mais tranquilo, você faz 3 horas, no outro dia você faz 2, no outro dia você faz 5. Então, dependendo do laboratório, o professor pode falar, não, tudo bem, você faz um pouquinho aqui, amanhã você faz um pouco mais. Em relação a ser à noite, aí já depende também do professor, porque geralmente a iniciação científica, por estar aprendendo, estar começando ali, ele precisa de ter alguém perto ali para ajudar, até se acontecer alguma coisa, ou para ensinar. Então, a rotina noturna depende do laboratório. Existem pós-docs que ficam à noite, então daria. Por isso que eu falei, dependendo do laboratório, porque tem laboratório que seria possível, por exemplo, trabalhar, sei lá, das 6 às 8, por exemplo, todo dia, e aí um pouquinho de dia dá para fazer. Mas é toda uma conversa, assim, não é também um fator 100% limitante, porque, obviamente, é interesse do professor também, ter um aluno bom, então, é, se ele vê que aquele aluno é bacana, que ele é bom, inteligente, gosta, está dedicado, está interessado na linha, porém tem um tempo curto, ele vai dar um jeito ali de deixar o mais próximo possível do que dá para ser feito dentro daquela carga horária. Então, é possível ter essa conversa e ver encaixar melhor os horários, sim. Entendi. E outra pergunta. Dentre esses três órgãos que você passou, você comentou com a gente, apresentou bem os órgãos de pesquisa. Qual dos três possui maior relevância ou peso, né, no caso, no currículo da gente? Se tiver que escolher um, por exemplo, qual que Sim, possui maior peso, é, maior relevância? entendi. Teoricamente, todos são bons, né? Porque são órgãos federais, estaduais. Então, só de você ter seu nome que foi vinculado no passado, numa iniciação, numa pós-graduação a esses órgãos, isso por si só já é muito bom. Falando aqui do estado de São Paulo, infelizmente eu vou ter que puxar um pouco para o lado da gente, realmente você ter o seu nome vinculado a uma FAPESP tem peso, assim, no Brasil e fora, porque fora a FAPESP também é reconhecida, não no lugar, tá? Mas, assim, para onde eu fui, por exemplo, já é sabido que quem vem via FAPESP já tem uma condição melhor ali. Não é que você é melhor que ninguém, não é isso. É só porque a fundação em si, ela é muito estável,
ela te dá muitas vantagens. Então, e como o processo seletivo é muito difícil para você conseguir vincular o seu nome a uma bolsa da FAPESP, isso, infelizmente, para algumas pessoas que vão contratar, ou felizmente, né, eles veem que aquele aluno tem um currículo já tinha um currículo prévio muito bom, e aí por isso ele conseguiu aquela bolsa. Então, geralmente, a FAPESP é um órgão que, se você tem vinculado ao seu nome em termos de currículo, isso é de que você é melhor ou pior que ninguém, mas em termos de currículo, isso indica que uma coisa é muito positiva, tá? Mas, novamente, depende, assim, não é porque você tem uma FAPESP também, é garantida alguma coisa. Tem muita gente que eu conheço que teve só CNPq, CAPES, e são pessoas maravilhosas, muito melhores, inclusive, do que muita gente que eu conheço, que ali tem uma FAPESP. Isso não mede nada, é só pela institucionalização da coisa. De fato, a FAPESP seria o melhor, entre aspas, disso aí. Entendi, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode abrir o áudio. Acho que não, né? Tá bom. Então, o link de presença eu mandei no chat, a Carol também já havia mandado, tá? Quero agradecer muito, João, pela disponibilidade. A gente sabe que é corrida essa vida de doutorado. Muito Nossa obrigado Senhora. mesmo no sábado de manhã. Obrigado mesmo. Imagina. Obrigado, Queria Luiz. Obrigado. agradecer. Imagina. Sempre que E foi um puder. prazer. Pode falar, pode falar. Não, não, é só isso. Foi um prazer participar. Muito obrigado a todo mundo aí por agradecer também. Eu estou disponível, então só enfatizar isso, quem quiser. E uma coisa importante, não só na iniciação científica, o contato com pessoas que estão no meio é extremamente vantajoso para vocês conseguirem fazer um network para o futuro ou para o presente de vocês. Então, aproveitem as oportunidades de contatos, que o Luiz com certeza vai trazer outras pessoas maravilhosas aí ao longo do curso, para vocês terem uma ponte para ir atrás de outros professores por meio dessas pessoas, que é muito mais fácil do que ir sozinho ali, botar a cara a tapa. Então, estou disponível aí para ajudar quem precisar, quem tiver dúvida, quem quiser ir entrar nesse meio, estou totalmente aberto para isso. Obrigado, João. Obrigado a todos também que vieram para o sábado de manhã. A gente sabe que não é fácil. Durante a semana já é muito puxado, então aqui prestigiando a aula. Obrigado a todos. Posteriormente, a gente também vai colocar no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar hoje, para poder assistir essa aula do João, tá bom? De novo, obrigado, João, obrigado mesmo. A gente agradece muito pela disponibilidade, pelo assunto que foi abordado, que para a gente, com certeza, vai fazer muita diferença. E tem muitos que estão começando agora a faculdade, tenho certeza que vai fazer mais uma diferença para eles, porque teve essa aula desde cedo, coisa que se fosse dado para todo mundo ser muito melhor, tá bom? Então, obrigado a todos, obrigado, João. E é isso, obrigado.